facilidade a sorrir. Neste momento, então, elevando os nossos pensamentos e sentimentos ao nosso Deus de amor e bondade, ao Mestre Jesus e à Maria Santíssima, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos para uma tarde e noite de estudos. Pedimos, Mestre, que envolva o nosso companheiro Evaldo, que trará o estudo dessa tarde, para que ele nos ofereça as lições, os ensinamentos e a palavra que necessitamos ouvir para refletirmos e assim iniciarmos a nossa transformação. Graças a Deus. Passamos a palavra para o nosso companheiro Evaldo. Que a paz bendita de Jesus, o olhar misericordioso de Maria de Nazaré nos envolva para que a gente possa absorver gradativamente as necessidades do entendimento que a doutrina espírita nos traz através da codificação do Sr. Allan Kardec. Nós estamos estudando, e é uma permanência na casa, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o terceiro livro da codificação do Sr. Allan Kardec, e nós estamos no capítulo 4, que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, é lógico, baseado numa afirmação do Mestre, e é onde nós estamos hoje encerrando esse capítulo 4, e vamos conversar sobre o item 25, e o item 26 é uma nota, uma observação que Kardec nos faz sobre a questão da coerência da necessidade da encarnação. Esse item já começa com um questionamento que Kardec faz, e quem responde é o espírito de São Luís, que era o protetor de Kardec, né, visando a tarefa da implantação da doutrina espírita entre nós, entre a humanidade. E Kardec questiona São Luís da seguinte forma: a encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Já é um questionamento que muitas vezes a gente faz de acordo com as vicissitudes, as dificuldades que a gente enfrenta na vida material. A gente sempre tem aquele olhar primeiro de uma punição, de uma culpabilidade, ou então, que era comumente chamado em épocas recuadas, aquele chamado pecado original, que todos nós já passávamos a fazer parte de um pecado, mesmo que eu não tenha participado de nenhuma situação semelhante. Então, Kardec já faz esse questionamento para que, buscando junto à espiritualidade, se existe essa ideia de culpabilidade de todos os habitantes do planeta, só porque aqui começaram a sua jornada, se eles já são culpados por isso. Primeiro, a gente precisa esclarecer. Um dos pontos básicos, fundamentais da doutrina espírita é a pluralidade das existências. O que seja, é a oportunidade que o Senhor Deus nos faculta a todos os espíritos em todo o multiverso criado pelo Pai, a oportunidade de habitarmos, de encarnarmos num plano físico, no nosso caso aqui na Terra, num corpo físico com as suas multiplicidades. Então, encarnar é aquele momento, o primeiro momento do espírito naquele ambiente, naquele orbe. Se nós temos a pluralidade das existências, também temos outro princípio fundamental da doutrina, que é a pluralidade dos mundos habitados. Nós temos, a doutrina nos mostra que está compatível com a lei de progresso as diversas oportunidades encarnatórias e reencarnatórias nos múltiplos planetas que povoam o nosso multiverso. Para que a gente possa apenas, assim, uma questão não de matemática, mas para a gente poder se situar, segundo a ciência humana, né, a astronomia, existem cerca de 100 bilhões, aproximadamente 100 bilhões de galáxias.
e em cada galáxia gira em torno de 200 bilhões de estrelas. Então, nós não estamos mais na época da medieval, não é? De que o centro do universo é a Terra, ou do multiverso conhecido seja a Terra, que só nós habitamos nesse multiverso infinito, só nós seríamos os seres que habitamos a um pequeno planetinha azul, né? Dentre tantos outros que circundam o nosso sistema solar, como também o nosso Sol, dentro de bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia. Então, já temos esse entendimento que a vida ela é constante em todo o ambiente, toda a criação de Deus. Então, essa ideia de encarnação já sai da ideia, daquela percepção minúscula de que apenas aqui na Terra que existe a vida. E nós temos como conceito da doutrina que não podemos falar da vida de extraterrestres. Por quê? Porque nem nós somos daqui. Nós não somos espíritos fixados em apenas um planeta. Ou como Paulo de Tarso fala na carta aos Hebreus, nós somos estrangeiros na Terra. Ou seja, nós viemos de outras jornadas, de outros planetas, e estamos dando continuidade no nosso progresso moral e intelectual hoje aqui na Terra. Então, encarnar aqui na Terra não tem mais aquela visão do pecado original que era comumente difundido em alguns conceitos filosóficos religiosos, de que todos nós já nascemos em pecado diante de Deus, ou com culpa, com erro diante de Deus. A doutrina espírita, já Kardec faz esse questionamento para tirar essa ideia dos nossos pensamentos. E aí São Luís responde assim para ele: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Traduzindo numa forma mais fácil do nosso entendimento, a oportunidade de nós encarnarmos ou habitarmos um corpo de carne aqui no planeta Terra é a oportunidade que Deus nos faculta de, na vida de relação social que nós somos levados a ter, nós passemos a ter uma compreensão diferenciada das minhas necessidades, mas também da necessidade do meu semelhante. Sair daquela ideia tão gostosa do egocentrismo, né? Que eu sou o centro das atenções e todo mundo tem que satisfazer as minhas vontades. A doutrina espírita nos mostra que esse sentimento nós temos que ir alijando da gente para quê? Para que a vida em sociedade, num grupo social que nós estamos inseridos, esse grupo, muitas das vezes, estão reduzidos na família, tá? Dentro dos nossos lares, aonde ainda, para muitos de nós, é muito difícil a convivência. Então, a possibilidade de encarnar aqui na Terra, e no nosso caso, até onde se tem conhecimento no planeta Terra, a única forma de um espírito aqui encarnar é através da gestação da mulher, engravidar durante 9 meses, levando a gestação de forma sadia e o espírito reencarnando ou nascendo, como costumamente nós falamos. Agora, esse ato do nascer, do encarnar, ele não está aqui, o mundo não está à minha disposição para satisfazer as minhas necessidades ou as minhas vontades. É um sentimento de troca constante, de mutação de interesses e de vontades. Por quê? Porque já que eu sei que eu não sou o centro do universo, o Evaldo não é o último biscoito do pacote, né? É um pacote, o planeta Terra aqui, bilhões de biscoitos, então eu começo a sair daquela ideia de que todo mundo tem que satisfazer a minha vontade e que só assim eu vou ser feliz, o que não é verdade. Mesmo que pudéssemos ter um grupo social onde todos satisfizessem a minha vontade, eu ia ficar cada vez mais insatisfeito a ponto de tirar a tranquilidade dos outros. Temos exemplos disso na história da humanidade, a história de Siddhartha Gautama, né? Que conta a literatura, a história de Buda, que ele vivia num palácio
recluso, o pai dele sendo o príncipe, o rei daquela localidade, não permitia que ele tomasse conhecimento ou contato com as fraquezas e as dores humanas. Sempre que alguém do palácio ficasse doente, era imediatamente retirado da presença do jovem Siddhartha, para que ele não entendesse que a vida é feita também dos dissabores, das dores, dos sofrimentos. E quando ele chega na idade em torno de 20 anos, que ele consegue sair do palácio e toma a realidade das dores, dos sofrimentos que circundavam o palácio, ele muda o seu comportamento em relação à busca da autoiluminação. E a única forma de nos iluminarmos é servindo, é ajudando ao próximo. Então, a ideia da encarnação, a doutrina espírita nos traz a informação de que não é punição. Até conversávamos antes tudo bem? Depois tem pirulito, tá bom? Prometo. Aí, conversávamos antes no estudo que essa visão de que eu joguei pedra na cruz, né? Colei chiclete na cruz. Eu falei e vou repetir, porque eu não gosto dessa expressão, porque a cruz, para mim, simboliza a extensão do amor do Cristo por cada um de nós. Então, não seria muito adequado usar esse símbolo da cristandade de forma pejorativa, não seria muito legal. Por quê? Porque mesmo que as minhas atitudes não sejam condizentes com a moral cristã, ainda assim eu sou amparado pela misericórdia de Deus. E nesse sentimento de misericórdia, como São Luís coloca, nos tira da ideia da punição sistemática. A lei de Moisés coloca para a gente, não dos 10 mandamentos, mas a lei social de Moisés coloca que, na interpretação de Moisés naquela época, Deus amaria aqueles que lhe servem, que lhe são tementes, até por 1000 gerações. E aborreceria ou puniria aqueles que contrariassem Deus na 3ª e 4ª geração. Não há essa visão de que algo possamos fazer que aborreça Deus, que traga sentimento de raiva junto a Deus, para que Deus, numa atitude de revanche, nos punisse com a possibilidade encarnatória. Por quê? Porque se houvesse isso, Buda, Mahatma Gandhi seriam melhores que Deus, porque tanto Buda quanto Mahatma Gandhi promovem o entendimento, o perdão mútuo e a não violência na relação com a sociedade que estamos convivendo. Então, se fosse uma visão de que eu estaria sendo punido, porque quem pune é aquele que quer uma corrigenda sem oportunidade de reconsideração. Não sei vocês, mas eu, quando criança, a dona Dalva, minha mãe, já no plano espiritual, fazia cantar várias de goiabeira nas pernas, porque toda vez que eu pisava na bola. Então, ela agia assim, por quê? Porque era o entendimento dela de uma corrigenda, de uma forma, hoje nós sabemos, inadequada, que é da violência, mas na visão dela, ela me punia porque me amava. E aí a gente ficava perguntando, que amor danado é esse, né? Que para provar que me ama tem que me castigar. Deus, ele é bom e justo, é misericordioso. Não podemos entrar numa percepção de uma punição vindo de Deus. Se Miguel me faz algo que me contraria, me machuca, me ofende, na minha ainda inferioridade moral do entendimento do Evangelho de Jesus, eu busco uma revanche contra Miguel, uma vingança contra Miguel, e não que seja aceitável, mas é compreensível pela minha pouca evolução moral. Mas punição de Deus é algo que não é coerente com os ensinamentos que Jesus nos traz. Porque João fala para a gente, no seu evangelho, que Deus é amor. Na sua carta, né, na primeira carta de João, ele fala que Deus é amor. E é um amor de uma extensão que a gente ainda não tem parâmetro de entendimento. Tem parâmetro de percepção, porque é o amor de Jesus, é o que mais
se materializa para nós, em termos de amor pleno, é o amor de Jesus por cada um de nós. E quando a gente fala de amor, a gente tem que dar uma abertura maior nesse entendimento, porque o Evangelho ele foi escrito em grego koiné. 90% do Evangelho só é o Evangelho de Lucas, que é escrito no grego clássico, porque Lucas era grego, né? Então, não existe versão, tradução ou manuscrito do Evangelho em hebraico nem em aramaico, só em grego. Isso dizem os historiadores. Então, eles estudaram, eu acredito, né? E o mais recente é do século IV. Então, quando lá no Evangelho vem o termo de João, que Deus é amor, o amor, para o grego, tinha 3 significados. Tinha um amor filo, que é o amor de amizade, o amor dos enamorados, o amor do pai pelo filho, da mãe pelo filho, era o amor filo. Tem o amor ero, que é o amor do interesse, do contato físico, dos enamorados, não é? E tem o amor ágape, que é o amor que transcende todas as visões imediatistas desse sentimento. Então, quando se fala em amor dentro do Evangelho, nos manuscritos gregos, se é o amor que se refere de Jesus, é o amor ágape, é o amor pleno, é aquele amor que Paulo fala no capítulo 13 aos Coríntios, né? A excelência do amor, que é o amor não se ufana, ele não se ensoberbece. Nós ainda não... Evaldo ainda não tem esse tipo de amor. O amor ainda está na fase do filo e do eros, do amor ainda com uma resposta imediata. E quando se fala do amor de Deus, é um amor completamente ainda desconhecido para toda a humanidade. Porque quando se fala em amor de Deus, Jesus coloca para a gente o parâmetro. Deus faz que o sol nasça para o bom e para o mal. A chuva caia sobre o justo e o injusto. Essa percepção de amor de Deus na amplitude de Jesus já tira toda e qualquer idade de punição. De ser uma ação coercitiva do livre-arbítrio de forma abrangente a ideia da encarnação. Então, São Luís vem trazer essa percepção para a gente, que a necessidade da encarnação é a necessidade do nosso aprimoramento, aonde? Dentro da casa espírita, não. O lugar mais fácil de ser cristão é aqui dentro, tá vendo, gente? Eu ser cristão dentro da minha casa, com a minha esposa, meu marido, meus filhos, meus irmãos, meus pais, minha sogra, meus cunhados, eu ser cristão, o sentimento de desenvolver o sentimento de cristandade dentro da minha casa. Mas não é proposta do Evaldo, não, gente, é de Jesus. É Jesus que nos propõe. Porque o André, um dos discípulos do mestre, falou assim: mestre, aonde devemos orar ao Pai? No templo, nas sinagogas ou nos campos? E Jesus fala para André: quando tiveres que orar ao Pai, recolha-te ao silêncio do teu quarto. E o Pai que tudo vê em secreto, essa frase aí me marcou. Por quê? Porque se o Pai vê tudo em secreto, Deus sabe quem é o Evaldo dentro de casa, o Evaldo dentro do PSX, o Evaldo dentro do supermercado, sabe ver, Miguel, quem é você na fila do Santander? Sabe? No trânsito aqui da freguesia, 5h30 da tarde, Deus nos vê em todos os lugares que nós estejamos. Por quê? Porque foi Ele que nos criou. Então, Deus está interessado no Evaldo da forma que ele age dentro do CSX? Tá sim. Porque aqui é a nossa escola, é a nossa oficina, é o nosso hospital. Mas Deus também está vendo os sentimentos mais incutidos do Evaldo. Aqueles pensamentos, como dizem os benfeitores, aqueles pensamentos que nós queríamos até esquecer que os tivéssemos em alguma oportunidade. Sabe? Aquele olhar assim, de olhar assim para a Vânia e falar assim: hoje a Vânia, hoje não está fácil de aturar a Vânia, não. Sabe? Todos os nossos pensamentos, não existe nenhum segredo para Deus. É por isso, Virgínia, quando Jesus fala, antes de trazer, Regina, a oferenda ao altar, reconcilia-te com teu irmão.
volta lá em casa, sabe? Aquela frase que ficou mal colocada para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, sabe aquela frase que você fala assim, pô, desculpa. E é uma frase muito difícil da gente dizer. Me desculpe. Sabe? Sabe por quê? Porque, para a gente, o me desculpe ainda é humilhante. É uma situação ainda dolorosa para espíritos orgulhosos, que nem eu. Então, a gente começa a exercitar isso, e quando você começa a ver que Deus é amor, numa expressão que ainda não compreende, quem me ama não me pune, me corrige. Só que o espírito faltoso quer associar a mesma coisa, corrigindo com punição. Para a gente é muito mais cômodo assim, porque se a Regina me trata mal, porque eu cometi um erro com ela, e ela fala assim, estou lhe tratando mal, não é para te punir, para te corrigir, mas com ódio no coração, né? Querendo voar no pescoço um do outro. Quando isso daí é um sentimento ainda praticado por muitos de nós, mas não na visão macro do amor de Deus. Aí não dá essa percepção. E São Luís, mais adiante, ele fala assim, mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. Ou seja, vocês sabem que vocês vão morrer, né? Sabe, né? Não tem jeito. Vai ter que morrer. O ruim da gente vai ser desencarnar. Sabe? Morrer, o que, como diz os Kardec, né, os espíritos, que podemos compreender como sendo a lei de destruição. Né? Lá no Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, aí os Espíritos dizem assim, antes entendei como leis de transformação, porque Deus não destrói nada que ele cria. Então, a morte é um momento de transformação de estado vibratório. Estamos hoje no plano material, como temos aqui inúmeros espíritos destituídos do corpo, da matéria. Só que são espíritos que interagem aqui nas tarefas da casa, na mesma, maioria das vezes, a mesma necessidade que nós, de buscarmos aqui como hospital, como oficina, como escola, na mesma. Tem espíritos que vêm aqui na condição de penitenciária, né, Miguel? Mas é um pouco, não é muito, não. Alguns. Conheço três. Tá bom? E essa convivência com os dois planos de entendimento da vida, tanto o plano material, como que nós estamos convivendo, como também o plano espiritual. Então, se a encarnação é apenas um estado provisório, o que São Luís está me dizendo? Que inúmeras vezes eu deixo essa vestimenta física aqui, não a mesma, mas eu deixo o corpo físico e retorno para a minha realidade espiritual, que é de ser um espírito fora do corpo. Essa mudança constante de situação, ora no plano espiritual, ora no plano material, no plano espiritual, Kardec é o termo de erraticidade. E quando eu ouvi essa palavra a primeira vez, eu associei erraticidade com quem está errado. Né? Espíritos errados. Tudo bem, fazia todo efeito, muito normal para mim. Mas erraticidade é daquele que ainda caminha sem uma direção adequada. Ele está erratizando, andando a esmo pela espiritualidade. Quando nós vencemos as nossas dificuldades morais e intelectuais, nós ouviremos aquela frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí nós teremos um caminho a seguir, não seremos mais um espírito na condição errátil, de erraticidade, de caminhar a esmo. Essa visão de que toda a encarnação ela é temporária, é provisória, sim, porque a gente passa para analisar que aqui na Terra o Homo sapiens sapiens apareceu em torno de 20 mil anos atrás, né? Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. Teve o Homo sapiens, que é de 200 mil anos atrás. O Homo sapiens sapiens, que somos nós, né? O homem da atualidade, há 20 mil anos atrás. Então, há 20 mil anos, muitos de nós estão nesse processo migratório de encarna, desencarna, reencarna, desencarna, até que vamos assimilando os conhecimentos, as práticas morais,
Aonde que estão escritas essas práticas morais? Aonde que Deus gravou a sua lei em toda a criatura? No Evangelho? Na nossa consciência. Por que os Espíritos respondem assim para a gente? Para nos complicar, Renato. Porque se está na nossa consciência, não está em livro nenhum. Então, não é pelo fato de eu não estudar, não ler o Evangelho, não é o nosso caso. Nós estudamos e lemos o Evangelho. Mas tem aqueles que não têm acesso ou conhecimento de que existe o Evangelho de Jesus na Terra. Tantas sociedades, né, tantos grupos étnicos que não estão ainda associados à visão ocidental da prática do cristianismo, eles não conhecem realmente, encarnados, o Evangelho de Jesus. Mas quando os Espíritos dizem que a lei de Deus está grafada na nossa consciência, aí é diferente. Porque todo espírito, encarnado ou não, sabe quando está fazendo coisa errada. Não precisa ninguém apontar. Você pode até ter aquele risinho de canto de boca, né, que se deu bem. Né? Ninguém viu que eu fiz isso. Né? A gente pode até ter esse risinho de canto de boca, mas a nossa consciência fala assim, Mané, tá pensando que eu não vi, não? Eu vi. Ninguém viu, mas eu vi. É esse grau de consciência que os espíritos colocam que é onde está grafada a lei de Deus, porque a lei de Deus ela é incorruptível. É por isso que muitos de nós, às vezes, nos rebelamos contra a lei de Deus, porque não tem jeitinho brasileiro, sabe, Lúcia? Não tem. Não, sabe o que é, Senhor? Que eu errei. Eu entrei para a esquerda, era para a direita, eu não vi que era contramão, ataque enorme lá, né? Não vi que era contramão. Essa consciência de que a lei está implicitamente dentro de mim é que ajudou a Saulo de Tarso na porta de Damasco, quando o mestre aparece para ele. Saulo, 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 por que me persegue? Quem sois vós, Senhor? Sou eu, Jesus de Nazaré, que você persegue. Aí Jesus fala assim, não recalcitreis contra os aguilhões. Palavra, frase bonita, né? Mas aguilhão é uma vara com uma ponta de ferro, tá? Que você toca o boi para ele ir na direção que você quer. Aguilhão é isso. Tá? E recalcitrar é o quê? O boi ele está levando a espetada, mas eu quero ir por ali? Não. Não, ele está levando a espetada, ele vai para o caminho que está sendo direcionado a ele. E quando Jesus fala isso para Saulo, aí Saulo não dá nenhuma justificativa. Saulo responde apenas para o mestre. Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Quando eu sou pego em flagrante delito pela minha consciência, eu não respondo com a mesma exatidão, mas sabe o que é? É que assim, você não está na matéria, sabe? Eu falo para o Chico, né? Você não está mais na matéria, Chico. Aqui encarnado, a coisa é mais complicada. Não, sabe? Porque a lei ela é muito explícita dentro da minha consciência para dizer que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu entendimento, todo o meu coração e de toda a minha alma. E aí Jesus, como facilitando o nosso entendimento, ele complementa e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu ainda não exerço esse amor sobre mim, o amor pleno que Jesus veio me ensinar, de mudança do meu comportamento, não para agradar minha esposa, meu marido, meu filho, meu irmão, não, é para que eu agrade a minha consciência, eu fico em paz com a minha consciência. E muitas das vezes, quando a gente comete um erro, e assim, eu sou aposentado, eu vou até amanhã. Muitas das vezes, quando você comete uma atitude que você sabe que não foi legal, mas que, às vezes, a pessoa não percebeu. O teu deboche, a tua arrogância, o teu desprezo, a pessoa não percebeu. Ainda dá um sorrisinho fraterno para você. Mas no teu íntimo você sabe que você errou. E é essa proposta de que a encarnação ela é provisória, por quê? Porque você vai estar, em algum momento, fora do corpo físico, desencarnado. E aí, quando a gente chega na espiritualidade, quem viu aí o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna? Né? Um clássico da literatura brasileira. Quando a turma chega lá
na espiritualidade, aí está lá nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como o julgador, o caramunhão, o cafecento, o ronquifuça, né? Que Deus Grilo fala, né? Lá como sendo o acusador, o promotor, aí ele pede a quem para ser advogada dele, Nossa Senhora. Gente, aquilo só existe na literatura de cordel e na literatura interpretativa. Porque eu estava assistindo há um tempo atrás o programa da Fátima Bernardes e tinha um homem, ele era engenheiro, não sei qual área específica, e ele tinha passado, o programa era sobre aquela experiência de quase morte. Né? Inclusive, o Rossandro Klint estava no programa esse dia, né, falando sobre a visão espírita da experiência de quase morte. E ele falando, ele disse que ele sofreu um acidente de carro, foi para uma mesa cirúrgica, né, e na mesa de cirurgia, ele se viu fora do corpo. Ele viu o corpo dele lá sendo operado, e ele, fora do corpo, viu os médicos, os enfermeiros, e viu algumas outras pessoas lá de branco, que ele não entendia bem qual era, e aí alguém falou assim para ele: estás preparado? Porque hoje é o dia do seu julgamento. Aí ele falou assim: meu julgamento? Hoje é o dia do seu julgamento. Aí ele falou assim: é mesmo? Quem é que vai me acusar de alguma coisa? Aí a voz falou assim: olha para a sua esquerda. Quando ele olhou para a esquerda, estava um duplo dele. Alguém muito semelhante, muito parecido com ele. Aí ele falou assim: mas sou eu. Ele: pois é. Ele: mas se eu tenho alguém para me acusar, também tem que ter alguém para me defender. Tem, você tem. Olha para a sua direita. Olhou, era ele. Aí ele falou assim: tá, eu vou me acusar e eu vou me defender. E quem é que vai me julgar nessa bagunça toda? Aí a voz falou: olha para trás. Ele olhou, era ele. Por quê? Porque é o reflexo da nossa consciência. Sabe aquela história de que assim, não era bem isso que eu queria dizer, mas a palavra é igual a flecha, né? Uma vez lançada, não tem como retornar. Então, quando é uma palavra, uma frase que machuca, eu assumo a responsabilidade por isso. E eu vou dar um outro alerta. Não dá para dizer que foi sem pensar. Não dá. A doutrina espírita nos esclarece com todos os argumentos. Kardec fala para a gente no livro chamado A Gênese que o pensamento é mais rápido do que um raio. O que Kardec está falando para a gente? A época da codificação ainda não era conhecida a teoria da relatividade de Einstein, aonde ele explica que a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, Kardec diz que o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz. Por quê que Kardec fala isso? Que o pensamento é uma criação da alma, do espírito. O tempo de velocidade, o tempo que leva o pensamento para sair da nossa intimidade, da nossa alma, até a boca, que é a palavra, dá tempo suficiente para analisarmos e falarmos ou não. Então, todas as minhas palavras, tudo que eu verbalizei, tudo que eu pensei, entra na contabilidade espiritual do Evaldo. E a consciência dele vai analisar a intencionalidade e a dureza desses pensamentos, dessas palavras. Mesmo que a Renata me perdoe por uma palavra mal colocada, uma frase mal colocada que eu fizer para ela, mesmo que ela me perdoe, a Renata se liberta. Mas eu, não. Porque eu terei que responder. Porque é a palavra de Jesus: não sairão da terra enquanto não resgatar o último iota da lei. Iota é a última letra, a letra de menor expressão do alfabeto grego. Por isso que está lá iota. Então, todas as minhas palavras, os meus pensamentos vão dizer se a minha encarnação é um estado provisório ou um estado mais alongado. Ou seja, de acordo com a forma como eu convivo, interajo no meio que eu estou alojado, eu vou ter mais ou menor intensidade de oportunidades encarnatórias ou reencarnatórias. E Jesus, querendo nos ajudar a nós nos compreendermos melhor,
Entre as suas bem-aventuranças, ele coloca: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Não sei, mas eu tenho quase certeza que não é meu ponto ainda. E muito obrigado. Beber água, né, meu? Até foi as forras, né? Eu sei que agora não tem ninguém para falar para mim, não, meu. Obrigado. É porque palestrante da casa sofre, sabe? Palestrante, quando vem de fora, o pessoal bota água geladinha. Quem está fazendo direção oferece. Palestrante da casa. Padre Miguel, obrigado, irmão. Tá bom? Então, a visão da gente em relação ao processo reencarnatório está associada à minha conduta individual. Não é a conduta, não é aquilo que todo mundo vê que eu faço. É aquilo que a minha consciência me acusa. Evaldo, a minha consciência não me acusa de nada. Teu caso é mais grave. Sabe por quê? Porque a consciência é onde está gravada a lei de Deus. E nós ouvimos, há alguns anos atrás, de um espírito que a gente pode classificar como benfeitor, né, Miguel? Pelo ensinamento que ele nos trouxe, que os 10 mandamentos começam com amar a Deus sobre todas as coisas. Ok? Os 10 mandamentos começam com esse, é o primeiro mandamento. Depois tem: não matarás, não furtarás, honrar pai e mãe, não desejarás nem o bode, nem o cabrito, nem a esposa do próximo, não levantarás falso testemunho, tem os outros 9 mandamentos. E aí o Espírito benfeitor falou assim para a gente: se não cumpre... Já? Adiantou o relógio, não foi? Não? Jura? Então mentiu, quem jura mente. Se não segue o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, os outros 9 mandamentos são hipocrisia. Hipocrisia. Porque o primeiro mandamento é a relação nossa, da criatura, com o Criador. É o primeiro mandamento. Os outros 9 mandamentos é a relação de nós entre a gente mesmo, conosco. Porque hoje eu estou pai, amanhã, e já fui filho, amanhã eu volto a ser filho. Então, se eu não honro pai e mãe, eu não posso exigir que meus filhos me honrem. Se eu não roubo, não mato, se eu não cometo adultério, eu vou entender que aquele que ainda faz, ele é digno do meu amor, da minha compaixão e do meu perdão. E a gente quer usar isso como moeda de troca. Então, na questão da necessidade da encarnação, ela se funde na necessidade do progresso moral e intelectual. Enquanto nós não decidirmos isso, mas para evoluir moralmente, intelectualmente, beleza. A gente sabe que é para a escola, para o ensino fundamental, depois o ensino médio, fazer uma faculdade, fazer um mestrado, doutorado, PhD, e vai embora. Tudo bem, está tratando da parte intelectual. E a parte moral? É fazer ao próximo aquilo que gostaria que lhe fosse feito, como é o ensinamento de Jesus. Todo o evangelho de Jesus, ele é repleto de frases que nos fazem melhor marido, melhor esposa, melhor filho, irmão, melhor vizinho, melhor condômino, né? Reunião de condomínio é uma maravilha. É onde a gente tem que exercitar a nossa cristandade, o nosso conhecimento e entendimento do Evangelho de Jesus. A partir desse entendimento, eu vou ter a consciência plena, ao invés de perceber que eu estou sendo punido por encarnar num planeta de prova e expiação, eu vou entender que é o excesso da misericórdia de Deus que me faculta reencarnar ou encarnar num planeta de prova e expiação, porque aqui eu tenho meios de aprender e aplicar o evangelho que Jesus me exemplificou. Para finalizar, antes que você me mostre o vermelho, para finalizar, eu gosto sempre de lembrar o que o nosso benfeitor, Dr. Herman, nos fala inúmeras vezes. Quando alguém, ou você lê algo, uma proposta de mudança de comportamento íntima, não é aquilo para a plateia ver, não. É como diz Lázaro, né? Que a virtude, aliás, o dever é aquilo que você faz mesmo que ninguém esteja vendo.
sabe? É um sentimento de dever, é isso. Então, aí quando alguém fala assim, Evaldo, mas isso é muito difícil. Aí o doutor Herman nos corrige. Difícil é aquilo que ninguém fez. E tudo que nós estamos conversando aqui, Jesus exemplificou para todos nós, desde o primeiro mandamento até o último. E por isso que ele fala, amai uns aos outros. Já não é fácil. Mas ele nos dá um parâmetro, como eu vos amei. Então, não é amar a Regina porque ela é minha irmã, é amar todos como Jesus me ama. Aí eu vou entender que a encarnação e as possibilidades de reencarnação no plano de prova e expiação é a misericórdia de Deus atuando sobre nós. Muito obrigado. Eu não tenho. Agradecemos ao nosso companheiro Evaldo pelo estudo que ele nos trouxe. E antes de iniciarmos o momento do passe, queremos lembrar que o passe é opcional. Quem não desejar receber o passe pode sinalizar para o médium. E vamos pedir, então, a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima e a equipe desta casa tão amorosa que, neste momento, possa nos envolver e que, de nossa parte, possamos estar receptivos para esse momento de luz e bênçãos com que nos oferecem. Pedimos aos médiuns que se posicionem para o momento do passe.